Paz do Senhor, meus irmãos. Passando aqui para gravar esse vídeo, para falar um pouquinho sobre a profecia que está circulando na internet a respeito do dia 30 de março, né? Eu não estava dando muita importância para essa profecia, mas depois de ouvir muitos irmãos falando a respeito e também o medo que os irmãos estão, vários irmãos aqui do nosso setor, irmãos da cidade vizinha comentando, né, porque estão ouvindo outros pregadores de nome, falando a respeito dessa profecia, eu resolvi passar alguns minutinhos aqui e falar um pouquinho sobre essa profecia. Amados, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, tão triste, né? A humanidade está vivendo assim um pânico, é cada dia uma coisa nova, as pessoas estão desesperadas e alguns profetas, né? Às vezes movido pela emoção, eles falam um pouquinho demais, eu poderia dizer, sem querer ofender a ninguém, né? Eu não conheço o pastor que fez essa profecia, né? Parece-me que agora o pastor Júnior Trovão também falando que é melhor crer do que descrer. E isso está deixando alguns irmãos confusos, né? Mas, irmãos, nós temos a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, essa é a revelação. E tudo que está sendo dito, né? Que o anjo da morte vai entrar nos lares a partir da meia-noite, que é para os irmãos ungirem as suas casas, né? Que amanhã muitas pessoas vão ser encontradas nos padarias, nos mercados, vão ser encontradas mortas, porque o espírito da morte vai descer sobre a terra, né? Essa é a profecia que está circulando aí na internet. Eu gostaria de dizer para os irmãos que se Satanás tivesse o poder de fazer isso nesse período, nesse momento, ele seria muito burro, com perdão da palavra, né? Porque imagine se no dia 30, amanhã, por exemplo, você encontrasse uma multidão de pessoas mortas pelo caminho e você não soubesse dizer qual foi a causa. Simplesmente elas foram encontradas. Se o espírito da morte vai entrar nas casas, então também dentro dos lares seriam encontradas muitas pessoas mortas. O que ocorreria no outro dia? Haveria uma conversão em massa para o Senhor Jesus Cristo. Os desviados correriam buscar ajuda, né, de um pastor, de alguém, porque agora até as igrejas estão fechadas. E, vamos dizer assim, na nossa linguagem, seria um tiro no pé. Satanás estaria trabalhando contra ele mesmo, né? A estratégia de Satanás é enganar. Ele gosta de trabalhar escondido. Ele jamais faria algo assim, senão quando chegar o momento que nós entendemos lá do Apocalipse, né? Que nós entendemos que haverão coisas mais ou menos nesse sentido, né? Eu digo mais ou menos porque nós passamos ano todo dando estudo sobre escatologia, sobre o Apocalipse, não vou entrar em detalhes agora, né? Mas nesse período, ainda nós estamos vivendo o período da graça, irmãos, né? Nós estamos vivendo esse período da graça. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno. Satanás ceifa vidas todo dia. Mas esse poder de entrar nas casas, assim, em inúmeras casas, e fazer o que está sendo dito nessa profecia, isso não tem respaldo bíblico. Nós não podemos deixar a revelação de lado, que é a palavra de Deus, e crer em tudo que o povo for falando. Nós não podemos fazer isso. Eu quero tranquilizar você, meu irmão, que está com medo. Não precisa temer, isso não ocorrerá. Os irmãos que frequentam a igreja de Fernandes Pinheiro vão lembrar que no ano passado surgiu uma profecia assim, e alguns irmãos aqui ficaram com medo, vários irmãos mandando mensagem, perguntando, e eu preguei no domingo à noite, dizendo, é mentira. E isso não vai ocorrer, e ficou gravado, vai ficar gravado. Se ocorrer, me chame de mentiroso a partir de amanhã. Mas eu digo para vocês, com respaldo na palavra de Deus, que isso é mentira. Isso não vai ocorrer. Da mesma forma, eu falo para essa profecia, no sentido que ela foi colocada,
de que a partir da meia-noite, para ninguém sair de casa, porque vai ocorrer coisas dessa natureza. Não, meus irmãos. Sem medo de errar, eu digo a vocês que isso não é verdade. Obviamente, se você não tem o que fazer depois do seu horário de trabalho, você sair para a rua andar também à toa atrás do quê? Outra coisa, nós estamos em quarentena. Depois das 8 é toque de recolher, acho que quase que em todo lugar. Então não faz sentido. Outros irmãos com outras profecias, porque alguém teve um sentimento, daí olhou para o céu e viu uma manifestação espiritual e abriu a Bíblia e abre a Bíblia lá em Apocalipse 12, né? Abre Apocalipse 12, versículo, acho que 12 por ali, que fala que o acusador foi lançado para a terra. Irmãos, aquilo também não é para esse tempo. Não tem respaldo bíblico também colocado da forma que está sendo colocado. As pessoas já estão em pânico. Sabe aonde e para o que eu chamo a atenção dos irmãos? Enquanto a igreja está preocupada com esse medo de que se Satanás vai entrar nas casas ou não vai, né? Se eu tenho que ungir a minha casa ou não. Primeiro que ungir a casa não existe, irmãos. Nós estamos vivendo no período da graça, da nova aliança. Nós não precisamos mais de fazer um sinal externo na nossa casa para que nossa casa seja guardada. Lá no Antigo Testamento ocorreu isso, porque o Cordeiro, Jesus Cristo, não havia morrido ainda. Então, para que o anjo da morte não entrasse nas casas, o sinal era o sangue do Cordeiro que cada chefe de família deveria matar e passar o sangue nos umbrais da porta, né? Lá no Êxodo. Mas nós não precisamos fazer isso, por quê? Porque o Cordeiro, de fato, que é Jesus Cristo, já morreu por nós. E a marca que nós temos, ela é interna. Nós não precisamos colocar óleo nos umbrais das nossas casas, porque o óleo é um símbolo do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Não é mais um sinal externo que nos livra, mas é o fato do Senhor Jesus Cristo morar dentro de nós. É o fato de Jesus morar em você. Então você tem que esquecer essas coisas que falam por aí e se atentar mais para a palavra de Deus. Quando ocorrer a manifestação do anticristo, né? Aí sim nós podemos dizer que coisas estranhas vão ocorrer mesmo. Porque será o momento que, de fato, Deus vai permitir Satanás agir de uma forma pior do que ele já age hoje. Porque hoje ele já age no mundo, irmãos. Agora, uma coisa é certa, Satanás é como aquele cachorro bravo, mas está amarrado, né? Ele está preso. Eu digo amarrado no sentido de que as suas ações são limitadas ainda. Então não precisa temer, meus irmãos. Isso não ocorrerá. Eu digo aos irmãos sem medo de errar. Já falei para os irmãos que me mandaram o vídeo, que me perguntaram. Já falei, já li a Bíblia. Não vou nem ler agora nenhum texto. Mas nós explicamos só essa questão escatológica no canal que nós temos no YouTube. Se você procurar, você vai encontrar Apocalipse capítulo por capítulo. E você vai ver algumas coisas relacionadas ao fim dos tempos, né? E o Apocalipse ali sendo exposto daquela forma que nós aprendemos na palavra. Então esqueçam isso, meus irmãos. Não é assim. Não tem que ungir casa, não tem que ungir nada, né? Não vai acontecer nada. Sabe o que vocês têm que ficar atento? O que está nos botando medo, e apesar de nós ficarmos com medo, não podemos nos acovardar, é o que Satanás está fazendo através da política ou da politicagem no nosso país. Quando você vê que os bons, né, estão se calando, quando você vê trabalhador sendo torturado, eu poderia dizer, sendo preso, quando você vê um soldado da polícia militar, como vi hoje ainda, Wesley, que vai dar um grito pela liberdade, porque ele não aguenta mais trabalhar, tendo que aprisionar trabalhadores, né, sendo obrigado
a bater em pessoas de bem, e ele vai para um lugar público para dar o seu grito pela liberdade, e ele é morto pelos seus próprios colegas de trabalho. Você acha mesmo que Satanás precisa entrar dessa forma dentro das casas para matar as pessoas? Se ele quer agir de uma forma camuflada, ele está agindo através dos governos. Ele está agindo através de igrejas e de pastores mentirosos que mentem para o seu público para tirar dinheiro deles. Ele não precisa fazer o que estão dizendo que ele vai fazer. É isso que cada cristão precisa prestar atenção. Nós estamos vivendo dias horríveis mesmo. Mas Satanás já tem a sua forma de tirar vidas. Satanás tem tirado o direito das pessoas. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. As pessoas de bem estão... A sua liberdade está sendo tirada. Você vê jornalista que defende os princípios cristãos, né? Você vê ele sendo preso. Você vê ladrão sendo solto. Você vê locais lá no Rio de Janeiro, que é favela, que é onde está o tráfico, não por ser favela, me refiro ao tráfico pesado, sendo protegido. A polícia não pode entrar lá, né? Não pode sobrevoar com helicóptero, com drones. Isso sim é obra do diabo. Através de homens malignos, nós estamos em uma guerra espiritual, sim. Mas Satanás está se apoderando da política e da religião para destruir o homem que é a imagem de Deus. E é por isso que a igreja precisa de parar com essas meninices, olhar a palavra, viver a palavra, denunciar essas coisas, se posicionar como um crente fiel a Deus que não tem medo de morrer pelo evangelho, pela palavra e pelas coisas certas. Isso sim você pode fazer e observar que está ocorrendo no mundo. Mas esse acontecimento que está predito para o dia 30, os irmãos podem ter certeza que isso não ocorrerá. Fiquem tranquilos. Você é guardado pelo Senhor Jesus Cristo, viu? A tua casa é protegida pelo Senhor. Eu espero que você fique em paz. Mas o pastor fulano de tal, que é um homem de renome, falou. Paulo disse assim, que ainda que desça um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, seja ele anátema, seja ele amaldiçoado. Não existe, irmão. Nosso compromisso e a nossa revelação é a palavra de Deus. Mas o fulano teve uma visão e abriu a Bíblia e o texto confirmou. Irmãos, a Bíblia não foi feita para se utilizar dessa forma. Já teve alguém que também queria tirar uma palavra bíblica e abriu lá quando diz que Judas tomou uma corda e foi se enforcar. E abriu de novo e disse, vai e faz o mesmo. E abriu de novo para confirmar e disse, vai e faz o depressa. Você já pensou? A Bíblia não é assim, que se estuda, nem que se lê, nem que se interpreta. Eu espero que você fique em paz. Antes de dormir, faça uma oração. Reúna sua família. Cante um hino de louvor a Deus e durma em paz. Porque a tua casa é guardada pelo Senhor Jesus. Se alguma coisa acontecer com o seu lar, é porque Deus permitiu. Você, crente salvo, você não tem que ter medo de morrer, irmão. Você não tem que ter medo de nada, afinal de contas. Porque Jesus está contigo aqui nessa terra. E se você partir, você estará com Cristo na eternidade. Fica aqui essa rápida reflexão, essa palavra. Meu muito obrigado. Compartilhe para que outras pessoas que talvez estejam com medo possam ver e se tranquilizar. Amém? Paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.